Noite. Olá, Vanessa. Boa noite, Flaviane. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Só esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar para a gente iniciar, tá? Boa noite, Tá, ok. Rafael. Aqui embaixo, Flaviane, tem uma setinha ali do lado dos comentários. Se você apertar ali, você consegue convidar as pessoas. Se você quiser convidar, tá? Oi, Tá, tia, ok. boa noite. Quem tá entrando aí, convida também o pessoal. Vai mandando aí aviãozinho para todo mundo. Aperta aí na setinha e vai mandando convite para todo mundo. Uhum. Boa noite, Jane. Boa noite, Thalita. Kênia, boa noite. Oi, Kênia. Oi, Jane. Então, vamos iniciar, né? Que a gente só tem uma hora, e aí o pessoal vai entrando e vai assistindo. Tá, Depois eu ok. vou deixar gravado para quem não conseguiu pegar o ao vivo. Uhum. Então, Flaviane, você hoje é psicóloga, né? É, cuida aí tanto de adultos quanto crianças, né? Uhum. Crianças neurotípicas, crianças neurodiversas. Fala um pouquinho sobre essa sua formação pra gente, né? Porque você era professora, né? Uhum. Exerceu a profissão por muito tempo. Conta um pouquinho sobre essa sua formação primeiro pra gente. Bem, como a Vanessa falou, hoje eu sou psicóloga clínica. Antes de tudo, eu até queria falar, né, um pouquinho, mas eu vejo que algumas pessoas que estão participando da live são pessoas que já me conhecem, né? E é bom até reencontrar essas pessoas e poder estar vendo os rostinhos de cada um, né? Bem, eu sou casada, tenho 2 filhas, né? E isso me coloca numa posição de mulher, né? De ser mulher nessa sociedade, né? E a Vanessa, quando me convidou para participar dessa live, ela me convidou justamente para falar para mulheres. E assim, acho importante, né? A gente posicionar que a gente tem essa questão de saber como é essa cobrança social do papel da mulher, né? É, com relação à minha formação, eu, antes de ser psicóloga, né, em 95, eu me formei, fiz a formação de professores e comecei a atuar como professora na rede particular de ensino. E trabalhei até 2004, né, como professora do ensino fundamental. E assim, na verdade, quando eu me formei em professora, não era a área realmente que eu queria atuar.
né? Eu tinha interesse por outras áreas, mas as minhas possibilidades naquele momento exigiam que eu atendesse essa demanda de ser professora. E, assim, enquanto eu estive nessa função, eu tentei fazer o melhor, né? Porque acho que a gente tem que, mesmo não gostando ou não querendo atuar numa determinada área, quando a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que sempre dar o melhor da gente. Então, eu atuei até 2004, e em 2004 eu parei para poder ser mãe, ser esposa e cuidar da minha família. Então, eu fiquei por um bom tempo em casa cuidando da minha família. Em paralelo a isso, eu fiz a faculdade de pedagogia, né? Eu passei, quando eu tinha 21 anos, na faculdade de pedagogia, no vestibular, e eu não podia negar, né, essa possibilidade de fazer uma universidade pública. Então, eu entrei, fiz a faculdade na UERJ, me formei em pedagoga na área de administração escolar, supervisão e orientação educacional. Não cheguei a trabalhar na área, né, porque eu trabalhei numa escola durante um mês, mas logo depois eu engravidei e eu tive que parar novamente com o trabalho. Então, isso foi em 2007. E aí, eu atendi as demandas de ser mãe pela segunda vez, porque eu já tinha minha primeira filha, e até 2014 eu não trabalhei fora e nem estudei. E a partir de 2014, né, meu sonho sempre foi, né, na verdade, cursar uma outra faculdade, fazer uma outra graduação. Não tinha certeza ainda do que queria, mas as coisas foram, de uma certa forma, caminhando para que eu fizesse a psicologia. E aí eu tive a ajuda, né, do meu esposo, que pôde contribuir com essa formação, né, eu fiz faculdade particular, e eu me formei em 2018 em psicologia clínica. E, em paralelo à psicologia clínica, eu me formei em psicopedagogia clínica e institucional. Então, hoje, como a Vanessa falou, eu atendo crianças, né, tanto neurotípicas como crianças que têm alguma dificuldade no neurodesenvolvimento. Sendo que hoje o meu maior público não são as crianças, por incrível que pareça, né? Apesar da minha formação em psicopedagogia, né? Hoje o meu maior público é de mulheres, né? Na faixa de 16 até os 40 anos, em torno disso. Então, assim, eu trabalho com psicologia clínica, atendendo tanto crianças quanto adolescentes, quanto adultos, né? Tem um consultório em Duque de Caxias, no centro de Duque de Caxias, que é o Compartilhar Psicologia, que eu tive a possibilidade de montar esse ano. Trabalho num espaço psicopedagógico no meu bairro, né? Ao lado da psicopedagoga, que é a responsável pelo espaço, que é a Ana Paula. E também a Fono, que é a Thaís Rodrigues. Então, a gente faz um trabalho multiprofissional nesse local. Trabalho também num atendimento social, na primeira Igreja Batista do Parque União, na Maré, pela qual fui convidada pelo pastor, que se formou também comigo em psicólogo. E lá eu atendo pessoas com atendimento social. Lá nós somos 8 profissionais atendendo a demanda da comunidade. E, assim, é importante eu contar um pouco dessa história para vocês, até para que vocês entendam que quando eu falo que sou mulher, né, eu também sou uma profissional autônoma e uma empreendedora, né, como muitas de vocês que estão aqui, né? E quando a Vanessa me convidou para falar sobre esse tema, né, sobre saúde mental de mulheres empreendedoras, nesse momento de crise, isso também me perpassa, me atravessa, né? Porque eu também me encontro no mesmo patamar e me identifico com esse grupo, né? E da mesma maneira que muitas mulheres nesse momento precisam parar, pensar, analisar a sua situação, eu também me encontro dessa mesma forma. Não agora, propriamente dito, mas logo no momento que a gente recebe essa notícia, né? De que a gente vai estar em isolamento social, de que a gente vai ter que fazer algumas mudanças na nossa rotina, na nossa vida diária, né? E uma das coisas que eu tive que fazer nesse momento foi que a psicologia ela tem 2 modalidades de atendimento. A gente tem o atendimento online e a gente tem o atendimento presencial. E quando você faz a opção, você pode fazer os 2 tipos de atendimento, mas quando você faz a opção de atender online, você precisa fazer um cadastro junto ao Conselho Federal de Psicologia, que é o EPSI. E
E a partir desse cadastro, você pode se divulgar nas redes sociais fazendo atendimento online. E assim, eu confesso que essa não foi minha opção. Eu não escolhi fazer o atendimento online, né? Até por uma questão mesmo de identificação, de utilização das redes sociais, de não saber muito bem como lidar com esse processo. Então, eu preferi dar continuidade, dar início ao atendimento presencial. Então, quando a gente tem essa questão do isolamento social, a princípio, não foi pontuado para a gente que a gente precisava parar de atender presencialmente. Né? Mas aí, logo depois que as coisas foram ficando mais sérias e que foi se vendo a necessidade desse cuidado também com o profissional, o Conselho Federal de Psicologia, ele determinou que os profissionais não atendessem mais na modalidade presencial e passassem a atender todos na modalidade online. E aí, nessa mudança, todos os profissionais que atendiam presencialmente e não tinham cadastro, poderiam fazer o seu cadastro e estariam isentos de começar a atender sem ter a resposta do conselho, porque a gente preenche um cadastro e a gente precisa ali notificar quais são os aplicativos que vão ser usados, como vai ser a forma que vai se dar o atendimento, né? Então, assim, a princípio eu não tinha feito esse cadastro, mas eu tive que entrar no site e fazer o cadastro e aguardo a resposta do conselho. Sendo que, a princípio, a gente não precisa, enquanto tiver esse período de isolamento social, deixar de atender online por conta dessa afirmação do cadastro. Então, assim, quando eu conto isso para vocês, eu conto para mostrar desse processo de angústia, né? Porque muitos profissionais, amigos meus, que trabalham na área da psicologia, também não tinham, de uma certa forma, escolhido o atendimento online. E aí foi um momento de se aceitar, de passar por esse processo de aceitação, né? Porque o processo de aceitação não está só no processo de aceitar o outro, mas também de se aceitar nesse movimento. Né? Então, assim, foi um momento de se reajustar diante do meu trabalho e da minha profissão. Claro que eu tive alguns percalços por conta disso, né? Porque, assim, como a Vanessa falou, eu atendia crianças. Uma boa parte do meu público, depois do grupo de mulheres, do meu público de mulheres, era criança. E aí, o que fazer durante esses atendimentos, né? Porque, assim, as crianças eram crianças pequenas, entre idade de 5 anos, então, assim, não tinha como, de uma certa maneira, fazer esse atendimento online, bem, pelo menos na minha perspectiva, né? E aí, o que eu me propus a fazer foi tentar verificar como estava o andamento dessa criança, né, diante desse processo, mas sem o meu acompanhamento psicológico, mas sim com as orientações dos pais, procurando saber informações para a gente poder estar tendo esse vínculo, né? Depois da minha formação em psicologia clínica, né, na verdade me formei em psicologia, eu poderia atuar em todas as áreas, porque são diversas as áreas dentro da psicologia. Mas eu escolhi atuar na área clínica, né? Então, assim, depois disso eu dei continuidade, né, à minha formação. Hoje eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, faço pós em neuropsicologia, né? E eu estou enfatizando isso pelo fato de que nós, como profissionais, independente da área que a gente tem, a gente precisa estar em constante formação. Principalmente no mundo hoje em que a gente sabe que as informações, a ciência, né, avança a todo momento, pesquisas são realizadas, então a gente precisa estar em constante formação. Seja formações a nível de curso mesmo, né, ou de especialização, ou mestrado, doutorado. Então a gente precisa estar em constante formação. E é isso, Vanessa, sobre a minha carreira. Sim. E aí, né, o nosso tema é falar sobre as mulheres empreendedoras nesse momento de crise. Muitas, né, eu sou consultora Mary Kay, mas eu também tenho meu emprego fixo, né, com meu salário fixo. Apesar de agora estar num processo aí que a gente não sabe como que vai ficar a questão do nosso salário, mas esse mês nós recebemos. Então é um pouco mais tranquilo para quem tem duas vias de ganho, né? Mas nós sabemos que existem mulheres que não têm essa possibilidade, né? Que só tem uma via de ganho e essa via de ganho é o seu próprio negócio, né? Então eu recebi até, inclusive, mensagens de amigas, né? Falando, Vanessa, a gente não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada, né? Não tá entrando dinheiro e a gente precisa pagar as contas, a gente, né? A gente tem família, a gente tem conta para pagar, a gente tem que se alimentar, né? E aí bate o desespero.
né? Essa questão da educação emocional que às vezes falta para a gente nesses momentos, né? Da gente não saber o que fazer, como que eu vou alimentar o meu filho, o que eu vou fazer, né? E aí, fala um pouquinho pra gente aí, nessa questão, né, da sua formação, o que fazer nesse momento para tentar se manter calma, né? E traçar caminhos alternativos para esse momento. Sim, então. Quando a Vanessa me convidou, né, como eu falei já no início, eu fiquei pensando o que dizer, né? Porque eu acho que esse é um momento de angústia coletiva, né? Por mais que a gente tenha um emprego, como a Vanessa falou, a gente não sabe muito bem ao certo o que pode acontecer, né? Se a gente vai continuar recebendo, mesmo sendo funcionária pública, se a gente vai continuar tendo um trabalho para trazer o sustento para casa. Então, esse é um momento de muita angústia, de muita ansiedade, até porque a gente nunca passou por uma situação como essa, a gente nunca esperou passar, né, na verdade. E por duas situações difíceis, né? Por três, na verdade, né? A questão da pandemia, né? O medo, a angústia, a ansiedade diante de um inimigo invisível e que pode causar um estrago muito grande, né? Não só na nossa vida, mas como daqueles que a gente ama, né? A questão do isolamento social, né? Porque quando a gente fica isolado socialmente, várias situações também perpassam e nos atravessam a nível emocional, tanto que a OMS ela tentou pontuar, né, formas de lidar, né, em que a gente pudesse mitigar os efeitos desse isolamento social na nossa vida diária, né? Além disso, a questão financeira, né? A gente também tem o problema da questão financeira, que também causa ansiedade, que também causa muito medo e muito receio. E aí, pensando sobre isso, eu pensei, o que falar para mulheres a respeito disso, né? A gente tem na psicologia muitas ferramentas, muitas estratégias, e eu acho que hoje em dia, diante dessa situação, a psicologia tem se mostrado importante, né? Porque é um papel do psicólogo falar a respeito da psicologia e desmistificar alguns conceitos que as pessoas têm no senso comum, de que psicologia é coisa para doido, de que psicologia é coisa para maluco, né? E a gente sabe que não é isso, né? Psicologia, a psicologia, o tratamento, o acompanhamento psicológico, ele é essencial, né? Até mesmo para o nosso autoconhecimento. Nem sempre uma pessoa que procura um psicólogo, ele procura no sentido de tratar um transtorno mental propriamente dito, mas também para fazer uma orientação vocacional, para poder fazer um exame a nível psíquico, para ser contratado por uma empresa, para poder se autoconhecer. Então, a psicologia, ela tem várias possibilidades, né? Então, assim, nesse momento, os psicólogos estão chamados a ocupar esse espaço, né? Justamente esse espaço de quê? De tentar fazer com que nós consigamos lidar com as nossas emoções, né? Porque, como a Vanessa falou, a ansiedade, o desespero, o medo são emoções, e são emoções importantíssimas para a gente, né? Hoje a gente sabe que tanto a nível, né, do MEC mesmo, né, foi lançado a necessidade de as escolas falarem sobre isso, sobre as habilidades socioemocionais da criança. Porque existem estudos, né, principalmente do Daniel Goleman, que falam sobre inteligência emocional, que aponta que pessoas que têm inteligência emocional, elas são mais suscetíveis ao sucesso. Então, assim, as emoções, elas são importantes, né? É preciso que a gente aprenda a vivenciá-las. A gente não pode fugir disso, não tem como. E a gente precisa saber identificar essas emoções e também saber manejá-las, né? Regular-nos emocionalmente. Isso é o que é o mais importante. Então, antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho do que é saúde mental, né? Porque essa questão emocional está muito ligada à questão da saúde mental. E segundo a OMS, né, saúde tem como conceito, né, um total e completo bem-estar físico, mental e social. A gente sabe que isso parece meio utópico, né? Porque nem todo mundo está bem, tanto fisicamente, emocionalmente, quanto socialmente. A gente tem as dificuldades no nosso dia a dia. Mas é importante ressaltar esse conceito, porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, a gente tem uma biologia, a gente tem que cuidar do nosso corpo.
A gente tem uma parte psíquica que está ali envolvendo as nossas emoções, está envolvendo a nossa mente, e a gente precisa cuidar disso também. A gente tem uma parte social, a gente não está isolado num contexto. Por mais que a gente esteja num momento de isolamento social, a gente interage dentro da nossa casa, a gente interage com outras pessoas nas redes sociais. Então a gente é um ser social, é um ser que está ali se relacionando com os pares, com os outros. A gente faz parte de afiliações, a gente faz parte de grupos de igreja, de times de futebol, de esporte, academia, escola, trabalho. Então a gente faz parte de N contextos, né? A gente é um ser social. E a gente também é um ser espiritual, né? E aí, quando eu falo de espiritualidade, eu não elenco aqui nenhuma coisa voltada para a religião propriamente dita, apesar de ter as minhas crenças, né? Mas eu falo isso em nome mesmo da psicologia, porque a psicologia, por mais que, como profissional da psicologia, eu não possa me colocar, né? E nem impor ao outro uma posição minha de crença, de religiosidade, eu entendo que quando eu tenho uma espiritualidade, quando eu alimento isso, isso me ajuda a enfrentar muitas dificuldades na vida. Né? Então é essencial que a gente tenha realmente, a gente alimente, né, uma espiritualidade. Hoje já existem estudos científicos que comprovam que pessoas que são internadas com uma doença grave ou com outros problemas, elas conseguem superar quando elas confiam em algo, quando elas colocam a sua força, a sua confiança, a sua fé em algo. Então isso é muito importante. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, o que seria ter saúde mental? Né? Ter saúde mental é saber se aceitar, é saber ser quem você é, saber que você tem dificuldades, tem limitações, mas que você é um ser humano, que é passível de erro, que é passível de falhas. Né? Então, assim, a partir do momento que eu me aceito, eu também tenho a possibilidade de aceitar o outro. Né? Um outro ponto de ter saúde mental é saber que na vida a gente vai ter muitas exigências, muitas dificuldades, mas a gente tem possibilidades de, com a nossa força, com nossos traços de personalidade, com o nosso caráter, com nossos valores, a gente conseguir enfrentar situações adversas como essa que a gente está passando hoje. Né? Além disso, ter saúde mental é saber lidar com essas emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. E saber que nós, como seres humanos, somos seres limitados, nós temos limites, e a gente não tem que estar ali se impondo o papel de que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente não tem que dar conta de tudo. Né? A gente tem as nossas limitações. Né? E aí, quando eu falo de mulheres empreendedoras, né, o primeiro ponto que eu penso que é muito importante a gente falar seria a questão do autoconhecimento. Né? A gente precisa se conhecer. Né? Já dizia o aforismo, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? E a gente precisa nos conhecer. E como é que eu me conheço? Né? Isso a terapia pode ajudar muito. Né? Mas nesse momento que muitas pessoas vão falar assim, mas eu vou para terapia agora, né? Eu estou vivendo um momento de crise financeira, de dificuldade, né? E agora eu vou ter que ir para terapia para me autoconhecer. Não. Né? Claro que eu acho que é importante que todos façam terapia, mas assim, eu acho que a gente precisa saber identificar em nós as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas possibilidades de trabalho, identificar quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, porque a partir do momento que eu identifico os meus pontos fortes, eu sei que eu posso contar com isso para poder ajudar-me nas situações difíceis. Né? E quando eu reconheço os meus pontos fracos, eu posso, de uma certa maneira, trabalhar para que essas vulnerabilidades elas possam ser sanadas. Né? Então, isso, de uma certa forma, me ajuda na minha autoestima, que é um fator também primordial para vivenciar qualquer momento de crise. Né? Então, assim, eu desafio você numa tarefa, né, que você pode escrever e fazer até depois da live mesmo, de você escrever num papel quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque, por mais que você não possa estar agora no processo de autoconhecimento, de terapia, né, você pode tentar reconhecer isso em você e fazer com que isso possa te ajudar nesse processo de trabalho, de empreendedorismo, né? Porque você reconhecendo essas possibilidades, esses potenciais que você tem, isso pode te ajudar a criar estratégias para lidar com esse problema que está aí anteposto a nós, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa questão do auto. Oi. Estão chegando algumas perguntas aqui, né? E já chegou aqui. Existe algum benefício nesse momento de quarentena? Você identificou piora nos seus pacientes durante esse isolamento? E você acha que o apoio espiritual hoje é uma boa opção para a melhora da saúde mental?
Bem, falando primeiro do que eu percebi dos meus pacientes. Assim, na grande maioria dos meus pacientes, eles não apresentaram assim, uma mudança com relação à questão do isolamento social, né? Claro que salvo as crianças, né, que ficam mais irritadas, né, ficam mais cansadas de ficarem presas, mas assim, as pessoas estão conseguindo utilizar as estratégias para poder lidar com essa insegurança, né? Com relação a outros pacientes que eu tinha no passado, alguns estão me procurando por conta disso, né? Por conta da ansiedade gerada por esse momento. Então, assim, eu tenho me disponibilizado até a ouvir as pessoas, a acolher pessoas. A gente tem dentro da psicologia essa possibilidade de trabalhar, de fazer um trabalho social. Muitas pessoas, quando começou o isolamento social, a questão da pandemia, se voluntariaram, criaram plataformas para poder atender tanto os médicos, pessoal da saúde que está trabalhando no enfrentamento da Covid, quanto também acolher pessoas em crise de ansiedade. Se você quiser, depois eu posso até verificar esses contatos e passar para você. Mas a gente tem essa possibilidade de estar colocando a nossa força de trabalho também para poder acolher as pessoas que estão passando por esse problema. Com relação à pergunta, né, que foi até da Viviane, minha amiga, a psicóloga amiga minha, né, ela fala aqui sobre a questão do apoio espiritual hoje, ser uma boa opção para a melhora da saúde mental. Bem, como eu falei, né, sobre a questão espiritual, eu acredito que as nossas crenças, né, a nossa espiritualidade pode contribuir muito, sim, né, essa fé, essa confiança que a gente coloca no sobrenatural, em algo que pode nos ajudar a lidar com os nossos problemas e com as nossas dificuldades, né? Assim, isso depende muito da religião da pessoa. Então, assim, cada pessoa vai ter sua crença, cada pessoa vai ter a sua forma de acreditar. E isso a psicologia não pode impor ao outro, né? A gente pode, sim, falar sobre a importância de se buscar, de se acreditar em algo que possa fortalecer a sua fé, que possa fortalecer a sua vida nesse momento, né? Que possa fazer com que você, de uma certa forma, direcione seu comportamento na perspectiva de que você tem esperança, né? Eu acho que hoje a grande dificuldade nossa é ter esperança, né? Porque a gente recebe muitas informações, né? As informações, hoje mesmo eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, compartilhada num grupo, que falava exatamente disso, que a gente ouve, quando ouve as mensagens, né, as informações a respeito da Covid, a gente ouve muito números, né? A gente só ouve assim, morreu tanto, teve tantos estão doentes, e isso causa uma aflição, né? Porque não são números, são pessoas, né? Então a gente precisa entender e se sensibilizar com isso também, né? Continuando essa questão do autoconhecimento, né, eu acho importante falar da questão do autocuidado, né? A gente precisa ter um autocuidado. O que seria o autocuidado? É criar práticas e estratégias para a gente cuidar da gente nesse momento de crise, né? Então, assim, o que eu posso fazer para cuidar de mim? Como eu falei para vocês, a OMS lançou várias estratégias. Fazer exercício físico, fazer curso, diminuir o fluxo de informações, né, que se recebe durante o dia. Então, a gente já tem várias estratégias aí que podem nos ajudar a lidar com essa questão do isolamento social. E a gente tem a possibilidade hoje de vários professores de educação física lançando lives a respeito com aulas, né? Então a gente tem vários profissionais que estão aí se disponibilizando para poder fazer com que as pessoas, a população em geral, possam estar aí, de uma certa maneira, tendo recursos, né, para poder botar em prática determinadas ações, né? Então, eu acho que essa prática de autocuidado, né, cuidado consigo, com o seu corpo, com a sua mente, é importante nesse momento de angústia, de dor, de desesperança, né? Uma outra coisa que eu acho importante, além do autoconhecimento, além da busca do autocuidado, é o acolhimento das nossas emoções, como a Vanessa falou, né? A gente precisa acolher as nossas emoções. E quando eu falo de acolhimento das nossas emoções, é porque, assim, as emoções, elas são processos neurofisiológicos, né, que acontecem de forma repentina e, claro, depende da nossa leitura da situação, né? Porque nós temos uma possibilidade de ler aquilo que nos acontece,
né? Tanto que a gente pode perceber o seguinte, eu posso passar por uma mesma situação e a Vanessa também passar pela mesma situação e cada uma responder de uma maneira. Então, assim, a gente tem uma crença central que nos faz ler as situações e nos faz agir de determinada forma. Então, assim, pode ser que diante de uma situação eu desenvolva, né, demonstre uma certa emoção e a Vanessa demonstre outra totalmente diferente. Então, assim, quando eu falo de acolhimento dessa emoção, é porque a gente não tem controle, né? Vocês podem já ter passado por situações que, por exemplo, vocês ficaram com raiva e no ímpeto da raiva nossa, você fez isso, você fala coisas que você não quer, você se comporta de uma maneira que você não quer, e aí quando passa aquele momento do calor das emoções, né, que a gente até fala isso, a gente vai se perguntar por que eu fiz isso? Né? Eu poderia ter agido de forma diferente, e aí passa por um outro processo, que é o processo de culpa. Né? Então a gente precisa saber acolher essa emoção, precisa pensar sobre elas, identificar essas emoções, o que eu estou sentindo agora, né? Respirar, pensar e a partir daí decidir qual é o melhor comportamento que eu devo tomar. Né? Como eu falei para vocês, as emoções elas surgem de forma repentina, elas acontecem de forma involuntária, a gente não tem controle sobre isso. Né? E da mesma forma que elas acontecem de uma forma repentina, elas também são passageiras. Então, por isso que a gente, assim, no momento tá alegre, né? Passa um tempinho, daqui a pouco eu tô triste. No momento eu tô com raiva, daqui a pouco aquela raiva passa e eu tô de uma outra maneira. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. As emoções, elas não permanecem. Então, assim, por exemplo, quando a gente avalia uma pessoa que tem depressão, a gente sabe que dos sintomas da depressão é a tristeza. Né? Mas a gente avalia a frequência dessa tristeza e a intensidade dessa tristeza, né? Por quê? Porque a gente sabe que a tristeza, ela é importante pra gente, mas ela precisa passar. A gente não pode ficar o tempo todo triste, né? É como a alegria, né? Seria bom que todo mundo vivesse alegre, mas infelizmente a alegria é passageira. Eu tenho até uma paciente que falava pra mim, nossa, mas deve ser muito chato ter todo mundo alegre ao mesmo tempo. Né? Porque imagina você encontrando na rua com todo mundo sorrindo para você, né? Não seria legal, não seria bacana. Né? Então, assim, a gente tem 5 emoções que são 5 emoções básicas. E assim, se você não teve a possibilidade de ver, eu acho que nesse período de quarentena, acho que é muito bacana você assistir o filme Divertidamente. Porque ele fala sobre a importância dessas emoções, né? Principalmente nesse momento de mudança de fase de vida, né? Porque ali tem a história de uma menina que estava na infância e que ela passa para a adolescência. E aí ele vai mostrar o filme e as mudanças que acontecem nesse período no cérebro de um adolescente. Né, que são as podas neurais, são justamente a eliminação de conexões cerebrais, né, que já não vão fazer muito sentido para um adolescente. Né? Então a gente percebe nesse filme o quanto cada uma emoção é importante. Né? E cada emoção ela tem uma funcionalidade na nossa vida. Por exemplo, quando a gente está alegre, a gente contagia o outro, né? A gente faz as pessoas à nossa volta ficar felizes também. Quando a gente está triste, né? A gente também, às vezes, até contamina os outros, né? As pessoas falam assim, nossa, não quero ficar perto daquela pessoa que ela é tóxica, né? Tá me contaminando, mas assim, porque a gente fica mais reflexivo. E eu gosto de ressaltar o filme Divertidamente, porque ali no filme Divertidamente, logo no final do filme, ele demonstra a função da tristeza. Né? Porque durante o filme todo a alegria queria brigar com a tristeza e não queria que a tristeza tomasse conta daquela sala de controle. Né? E quando a tristeza entra na sala de controle e ela toma ali o poder, consegue mexer em todo aquele programa, é justamente no momento que aquela menina está fugindo de casa, que ela tinha arrumado as bolsas dela, está no ônibus e fugindo de casa, sem avisar os pais. E aí, quando a tristeza assume o controle, aquela menina começa a pensar, começa a refletir, começa a analisar o que ela está fazendo e percebe que ela não estava agindo corretamente. Então, assim, quando a gente está triste, a gente tem essa possibilidade de refletir, de analisar a nossa vida, de pensar sobre as nossas atitudes. Então, a emoção da tristeza ela é super importante para a gente. A raiva também é um momento importante, né? Eu tive uma certa época, um paciente que falava que ele não sentia raiva da mãe. E eu pensei assim, mas por que você não sente raiva da mãe? Ah, porque não pode sentir raiva da mãe. E o que você sente então? Ah, eu sinto frieza. Eu falei assim, poxa, mas frieza não é pior do que sentir raiva, né? E aí, por que as pessoas têm essa situação de não aceitar a raiva
para com as pessoas que a gente gosta, né? Porque quando a gente fica com raiva do outro, a gente toma atitudes que muitas vezes são impensadas. Mas a raiva, né? Ela é uma forma de comunicação. A questão é como eu vou me comunicar com o outro de maneira construtiva. Então, por isso eu preciso parar, respirar, pensar e tomar minha atitude, né? E ainda tem uma outra questão com relação à raiva, que é essa questão da comunicação, porque eu posso emitir essa raiva de uma certa forma com uma raiva para fora, quando eu vou ao encontro do outro e passo para o outro aquilo que eu não gostei, como também uma raiva para dentro, que é quando eu engulo as situações, quando eu engulo aquilo que o outro faz comigo, e isso também não é funcional. Isso também pode gerar em nós algum tipo de problema psíquico, né? Então é importante que a gente saiba comunicar de forma construtiva aquilo que está se passando com a gente, que a gente não gostou que o outro tomou de atitude para conosco. Então, assim, você percebe o quanto que a raiva também é importante, né? Até para a gente entender como essas relações que a gente tem com o outro, né? Se vale a pena a gente confiar tanto, né? Então a gente começa a refletir também sobre isso. O medo. O medo, que é uma das emoções que a gente hoje mais vivencia, né? Que é o medo da perda, é o medo de se contagiar com esse vírus, é o medo de perder o emprego, né? O medo, ele é uma emoção importantíssima também pra gente, porque o medo, ele tá dentro de uma área do nosso cérebro que é uma das áreas mais primitivas. E ele é responsável, o quê? Pelo nosso instinto de preservação, de sobrevivência. Então, assim, se a nossa espécie chegou até hoje aqui, foi justamente por conta dessa emoção. Foi porque ele soube se prevenir diante do risco, diante do perigo. E nós, enquanto seres humanos que agimos de forma preventiva, o que a gente faz hoje diante desse medo? A gente compra álcool em gel, passa nas mãos, a gente, quando vai na rua, usa máscara, né? Algumas pessoas já estão usando, outras não. Tem pessoas que, quando voltam para casa, trocam de roupa, não deixam os sapatos do lado de fora, né? Tudo como forma de prevenção, a gente lava as mãos bem lavadas para poder evitar que alguma coisa, né? Que haja um contágio da nossa família e o nosso próprio contágio. Né? Então, assim, é importante a gente aprender a identificar as nossas emoções, né? O nojo, que é uma outra emoção, o nojo, ela está muito ligada à questão cultural, né? Esse período mesmo que a gente ouviu falar da pandemia, logo que estava lá começando na China, né? O que a gente recebia muito no WhatsApp? Né? Informação de que os chineses comiam morcego vivo, informação de que os chineses comiam bichos vivos, comiam insetos, né? Mas isso faz parte da cultura deles, né? Então, para eles, isso é muito aceitável. E nós, né, brasileiros, que não estamos adaptados a essa cultura, para nós gera um pouco de nojo, né? Falar sobre esse tipo de comida, né? Quando eu falo do nojo, eu costumo lembrar que, assim, pela OMS, a gente tinha, agora, assim, nos próximos anos, uma dificuldade muito grande com relação à alimentação, né? Como alimentar todo o planeta, já que nós éramos uma população em crescente desenvolvimento. Então, o que eles estavam pedindo? Que as pessoas já tentassem adequar a alimentação dos países. E aqui no Brasil mesmo, já existiam estudos para que a gente pudesse usar inseto como alimento. Né? Então, eles já estavam fazendo estudos com barata, já estavam fazendo estudos com minhoca, para que a gente pudesse também adequar esses alimentos à nossa vida. Né? Então, vocês percebem que o nojo está muito ligado à questão do aprendizado cultural da pessoa. Né? Uma outra questão, que são duas emoções que eu acho importante a gente falar, é a questão da ansiedade e do estresse. São duas emoções muito importantes para a gente. O que a ansiedade faz? A ansiedade, ela nos precavê de coisas futuras que podem acontecer. Né? Então, assim, por exemplo, eu ia falar hoje aqui na live, então eu vou me preparar, eu vou fazer alguma coisa para poder me respaldar de conhecimento. Né? Então, assim, a ansiedade me faz me preparar para algo que está para acontecer. O que não pode acontecer é essa ansiedade passar do limite. Né? E aí meu nível de ansiedade aumentar a ponto de eu começar a apresentar determinados sintomas, como taquicardia, sudorese, hiperventilação, que é a falta de ar,
tremores, né? Então a gente tem vários, tensão muscular, e as pessoas sempre falam, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor nas costas, tô com uma dor nos ombros, e isso é causado pela tensão muscular. Então, assim, existem vários sintomas que são desencadeados porque o nosso cérebro, quando a gente está muito ansioso, ele entende que a gente está em risco também. E aí ele prepara o nosso organismo para um movimento de luta ou de fuga. Então a gente começa a desencadear esses sintomas. E aí na terapia, né, que assim, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E aí, na terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma pegar esses sintomas que o paciente apresenta e tentar expô-los dentro da sessão. Fazer com que eles tenham esses sintomas dentro da sessão, assim, de forma gradual, né? Que a gente chama de exposição gradual, para que ele possa compreender que muitos desses sintomas não são sintomas físicos realmente, né? Assim, de que pode causar algum dano para a vida dele, né? Eu até ouvi uma mensagenzinha que falava assim, nossa, nesse tempo de Covid eu fico com falta de ar, não sei se é ansiedade ou se é a Covid, né? Porque as pessoas estão tão preocupadas com isso que elas podem sim ficar ansiosas e desencadear sintomas que parece que elas estão com falta de ar, que é a hiperventilação. Então, a gente precisa entender que a gente está, sim, vivenciando um momento de muita ansiedade, identificar isso na gente e perceber quais são as reações fisiológicas que a gente tem apresentado, né? E criar estratégias para poder lidar com isso, porque, como eu falei, é muito importante a gente saber manejar esses momentos, né? Uma outra emoção importante é o estresse, né? O estresse, ele nos coloca, ativa o nosso comportamento. A questão é, hoje em dia, a gente, quando fala de estresse, quando fala de ansiedade, a gente fala de uma forma muito pejorativa, né? E o estresse também é importante para a gente. Só que quando a gente está muito estressado, a gente começa a produzir, né, um hormônio que é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, que é o cortisol. Ele é produzido nas suprarrenais. E ele é chamado de hormônio do estresse. Mas quando esse hormônio está em excesso no nosso corpo, ele causa danos ao nosso corpo. Então, por isso a gente precisa também saber manejar o nosso estresse, saber se acalmar, saber usar estratégias para isso. E aí a gente tem muitas estratégias. Por exemplo, a gente pode praticar exercícios de interiorização. O que seria isso? É parar. Dá tempo ao tempo, entendeu? A gente está num momento de isolamento social e eu ouvi até uma frase de uma amiga, né, da Cláudia Rodrigues, que ela colocou assim, a gente pediu muito tempo para Deus e hoje a gente não sabe o que fazer com esse tempo, né? E é muito também comum hoje a gente perceber que mesmo estando em casa e estando com muito tempo, a gente não tem tempo, né? Porque a gente está sempre envolvido com muitas coisas. Então é preciso parar, é preciso dar tempo ao tempo, né? É preciso respirar. E aí a gente tem a técnica de respiração diafragmática, que é importantíssimo para a gente poder conseguir manejar essas emoções, né? E aí você pode até procurar no YouTube, tem vários aplicativos que também oferecem, tem um aplicativo Querida Ansiedade, que fala justamente desse acolhimento dessa ansiedade, explica ali, tem um e-book que eu acho muito bacana, até posso depois disponibilizar para a Vanessa para passar para vocês, que fala sobre isso, sobre os tipos de transtornos de ansiedade, porque você está ansioso não significa que você tem um transtorno de ansiedade, né? E aí você, quando aprende a respirar de maneira correta, porque vocês já devem ter visto um bebezinho respirando, quando o bebê respira, a barriga dele sobe e desce, sobe e desce. Né? Essa é a respiração correta, mas hoje a gente respira tão rápido, a gente fala muito rápido, a gente anda muito rápido, né? O tempo todo correndo, que a gente esquece de respirar corretamente. Eu tinha uma professora que falava, daqui a pouco a gente nem vai mais respirar, de tanto que a gente anda numa vida muito acelerada. Então, essa respiração diafragmática, ela não é para ser feita no momento que você está ansioso, né? Porque talvez aí você não consiga buscar o ar dos seus pulmões, buscar ar e lançar para os seus pulmões, oxigenar o seu cérebro da maneira correta. Então, é preciso que você faça isso diariamente, ao longo do seu dia, antes de dormir, ao acordar, durante a rotina do dia a dia. Então, você precisa exercitar isso. E se vocês procurarem, por exemplo, no YouTube, vocês conseguem encontrar profissionais, né, psicólogos, ensinando como fazer a respiração diafragmática. Uma outra estratégia também que pode ser usada é o relaxamento. Né? Existem técnicas de alongamento que podem servir como
técnicas de relaxamento. Então, você se alonga, né? Você faz alongamento, você faz outras técnicas de relaxamento e você vai perceber uma sensação de mais conforto, né? Então, assim, quando eu falo para a gente parar, para a gente prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção no batido dos nossos corações, no nosso coração, prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente tem uma outra técnica que é muito legal e que eu acho muito bacana, né? Que é a meditação, que a gente pode usar também como uma forma de estratégia para poder lidar com essas emoções, né? E existem hoje vários aplicativos. E assim, acho que é bom a gente desmistificar que a meditação, muitas pessoas falam, não vou fazer meditação não, porque a meditação está ligada a questões religiosas. Não. Hoje a gente já tem estudos científicos que comprovam que pessoas que não faziam antes a meditação, elas passam por uma ressonância, né, do cérebro, e elas depois que passam a ter a prática da meditação e faz uma ressonância, se percebe uma alteração no funcionamento desse cérebro. E uma coisa muito bacana, a pessoa começa justamente a ter um progresso, né? O seu cérebro começa a funcionar de uma maneira muito melhor. Então, assim, a gente precisa aprender a meditar, né? Tirar pausas, pequenas pausas dentro da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental. A gente tem uma linha teórica que é o Mindfulness, né? O Mindfulness é o quê? Traduzido para o português, mais ou menos, ele é atenção plena. O nome dele. A que ele se refere? É viver esse momento presente, né? É saber que eu estou aqui. Mas não, a gente está sempre muito preocupado com o passado, né? Vivendo as coisas passadas, os nossos traumas, as nossas mágoas, ou então pensando no futuro, no que pode acontecer. Né? Então a gente tem esse momento. Tinha um livro quando eu era criança que eu ganhei do meu pai que se chamava O Presente Precioso. E o presente precioso é justamente esse presente que a gente tem, a possibilidade de acordar, de estar vivo, de estar aqui. Então a gente tem que vivenciar esse momento, né? E o Mindfulness ele fala sobre isso, sobre a gente prestar atenção no momento presente, estar mais presente, sentir as experiências sensoriais do nosso corpo que nos proporcionam prazer. Por exemplo, uma coisa muito, muito bacana de exemplificar isso é a nossa comida, a nossa alimentação. A gente, quando almoça, a gente come rápido e nem percebe. A gente está de frente para a televisão, come rápido e não percebe o paladar, né? Só percebe que está quente a comida, ou então que ela está fria, mas não percebe o gosto, não percebe o cheiro, não visualiza essa comida. Então, assim, a comida, ela perpassa todos esses sistemas sensoriais. Ela perpassa a minha visão. Quando eu vejo ali a comida no prato, eu já sinto o prazer de ver a comida, né? Eu sinto o cheiro dessa comida, né? Quando eu posso ali perceber, eu tenho esse olfato, né? E eu também experiencio a questão do gosto, do sabor. Então, esse momento é um momento para a gente ter atenção, para a gente parar, para a gente sentir o prazer de estar se alimentando. Mas não, a gente age de forma muito rápida e não vive esse momento presente. Um outro momento da nossa vida é tomar banho. Às vezes a gente está debaixo do chuveiro tomando banho e está pensando, meu Deus, eu tenho que fazer comida, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que botar roupa para lavar. E a gente fica naquele aceleramento e esquece de perceber aquele momento da água caindo no seu corpo, de você se ensaboando, de você sentindo o toque das suas mãos. Então, isso é importante, é a gente viver nesse momento presente, né? Experienciar esses prazeres que são pequenos, mas que são importantes, porque demonstram que eu estou viva, né? Que eu estou aqui, que eu estou podendo, de uma certa maneira, aproveitar isso. Né? Então, eu acho que a meditação, o Mindfulness, ele utiliza muito a meditação, né, para a gente, como uma técnica, como uma estratégia, né, para a gente poder experienciar esse momento presente. E tem um livro do Mindfulness que ele fala justamente que a meditação, ela ajuda muitas pessoas, já tem cientificamente comprovado que muitas pessoas em quadros depressivos, elas conseguem passar por esse quadro a partir do trabalho que o Mindfulness, as estratégias que o Mindfulness propõe, né? E ele até coloca, o autor desse livro, que é o Jon Kabat-Zinn, que, assim, pessoas que fazem a prática de Mindfulness falam, né, comentam que nem o resfriado elas têm, né, porque consegue aumentar a imunidade delas. Então, assim, a meditação hoje é essencial para nossas vidas, né, para o nosso bem-estar. Uma outra coisa que eu acho importante, né, antes de falar sobre essa questão, é sobre a questão do aplicativo. Tem um aplicativo que foi até indicado por uma paciente minha, né? Ela é Long Jump, né? Depois eu posso também passar para a Vanessa, para quem quiser
Esse aplicativo é um aplicativo de meditação que você escolhe a sequência que você quer e você vai fazendo diariamente. Você não gasta mais que 5 minutos, que 10 minutos passando por esse processo, e você pode fazer quando está trabalhando, quando está fazendo qualquer outra atividade. Então, assim, é importante que você tire esse tempo para poder se interiorizar, para poder perceber como é que está o seu corpo, o que você está sentindo, o que está passando pela sua cabeça, né? Uma outra questão que eu acho importante a gente falar da questão do manejo das emoções é a gente aprender a ouvir, né? Muitas vezes a gente não sabe ouvir o outro. E é importante que a gente escute, que a gente comece a lançar mão dessa estratégia. A gente, como psicóloga, a gente trabalha muito com a escuta, né? E é importante a gente ouvir o outro. Porque quando a gente ouve o outro, a gente cria possibilidades para nós mesmos. Porque a partir da experiência que o outro conta, a partir da vida que o outro está ali mostrando, está passando suas experiências, a gente consegue analisar a nossa própria vida e tentar criar estratégias para a gente. Então, esse é o momento para a gente ouvir, né? Ainda mais, assim, a Vanessa trabalha com vendas, né? Na área de empreendedorismo da Mary Kay. Então, muitas meninas que devem estar assistindo aqui trabalham com isso. Então, assim, esse é o momento da gente também estar ouvindo o nosso cliente, né? Eu acho que a gente precisa ouvir, precisa se colocar o que ele está precisando, né? O que a gente pode, de repente, lançar mão agora nesse momento para poder ajudá-lo, né? E a partir do momento que eu escuto esse cliente, que eu sei do que ele está precisando, eu posso usar isso até mesmo como uma prática de estratégia para o meu trabalho, para o meu negócio. Então é importante eu ouvir, né? Passando por essa questão das emoções, eu acho que uma outra coisa que é importante é a gente avaliar o que a gente pensa, né? A terapia cognitivo-comportamental, a gente tem como base o modelo cognitivo, né? Que fala que uma situação, ela pode me gerar pensamentos, pode me gerar emoções e pode me gerar comportamentos. E não precisa ser de maneira linear, isso pode acontecer de uma outra forma. Mas por que eu estou falando dessa forma? Por conta de eu falar da questão da avaliação do pensamento, né? Quando eu falo disso, do modelo cognitivo, né, é que assim, às vezes acontece uma situação comigo, eu posso ler essa situação da minha forma, como eu falei lá atrás, das minhas crenças, a partir das minhas crenças, e eu posso ter pensamentos a respeito dessa situação. Então, por exemplo, eu posso ser convidada para uma festa, chegar lá uma amiga muito querida minha, que me convidou para essa festa, não falar comigo, porque ela está lá envolvida com os convidados. Mas pode passar pela minha cabeça, por exemplo, a minha amiga me convidou, mas ela não gosta de mim, não vem nem falar comigo, né? Então, assim, a minha mente pode criar coisas, né? E a gente chama isso, dentro da psicologia, de pensamentos automáticos. Muitos pensamentos automáticos chegam à nossa mente de maneira repentina e eles não passam por um crivo de avaliação. Eu não sei se é verdade. Eu não tenho evidência de que isso é verdade, que minha amiga não me deu atenção porque ela não gosta de mim, né? Então, assim, a gente precisa avaliar os nossos pensamentos. Isso acontece muito nos quadros de transtorno de ansiedade. Pessoas com transtorno de ansiedade, principalmente transtorno do pânico, quando começam a desencadear os sintomas, elas começam a pensar, vou morrer. Vou enlouquecer, né? Então ela vai pensar assim, não posso ir para lugar nenhum onde tem muita gente porque eu vou passar mal lá. E aí eu vou passar vergonha. Então ela começa a ter vários tipos de pensamentos que a gente percebe que são pensamentos disfuncionais e que acabam ativando o seu cérebro de maneira a fazer com que você desencadeie emoções e um tipo de comportamento. O que acontece em grande parte dos casos de transtorno do pânico? As pessoas tentam fugir, né? Então, qual é o comportamento que elas têm? Comportamento de fuga, né? Para tentar se salvar daquilo que elas estão, o que está se passando com ela. Então, eu acho que é importante, quando a gente começar a ter pensamentos, né? Que a gente percebe que são pensamentos que a gente não tem evidência de que são verdade, a gente começar a avaliar, será que isso é verdade mesmo que eu estou pensando? Será que isso está certo, né? E aí começar a se questionar a respeito disso, né? E aí, como eu falei para vocês, a prática de mindfulness ela é muito importante também porque vai ajudar nesse processo, porque a gente entende que quando a gente faz a prática de meditação, quando a gente faz a prática de mindfulness, a gente não tenta controlar os nossos pensamentos. O que a gente percebe? Que esses pensamentos eles vão surgir sim, mas eles vão embora, né? Então a gente não tem que ficar preso a eles, né? A gente tem que entender que é como um rio, né? Ele vem, a água do rio passa, vai embora. Quando a gente olha, não é a mesma água. Da mesma forma, os nossos pensamentos. Então, a gente tem que deixar eles fluírem, né? Outra coisa importante é a gente não se infoxicar, né? Que hoje é um termo que foi criado, que é a infoxicação, né? O que é infoxicação?
é a retenção de muitas informações e, às vezes, de informações desnecessárias. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Tanto que a OMS falou, olha, tenta pegar as informações que são importantes. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, mídias, né, televisivas que passam sobre a Covid de madrugada até a noite, né? Então, você liga a televisão, no intervalo comercial, é a Covid. Então, assim, a gente fica numa situação, cada vez que a gente olha aqui, nossa, tô passando mal, não tô aguentando mais, porque isso não tá dando certo, né? A gente tá sempre recebendo essas informações. Então, assim, você quer ouvir as informações? Escolhe o momento do dia, né? Tira aquele momento, ó, eu vou assistir de manhã. Aí você assiste de manhã, você se mantém informado e durante o dia você vai tentar fazer outra coisa mais interessante, vai falar com os amigos nas redes sociais, vai tentar se comunicar com pessoas, parentes distantes, vai fazer um exercício físico, né? Vai tentar planejar alguma coisa para o trabalho, vai conversar com os filhos, vai jogar. Então esse momento é para isso. Não é para a gente ficar parado de frente para a televisão, recebendo notícias, e não só pela televisão, porque a gente tem as redes sociais também que nos intoxicam de muitas informações. Então é importante a gente filtrar essas informações, né? Uma outra coisa que é muito importante é a gente se motivar, né? A gente sabe que esse é um processo muito difícil, né? Que a gente está vivenciando e que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu vou fazer? Né? Eu não tenho nada para fazer. Mas a gente não tem que ficar nesse local de paralisia. A gente precisa se mover. E motivação é justamente isso, é colocar o seu corpo em movimento, né? É impulsionar-se para a ação, né? E a gente tem motivações que são intrínsecas e extrínsecas. Então, assim, é preciso que você se motive nesse momento. Motive a procurar coisas que vão ser importantes para você, que vão ser interessantes, que você goste de fazer. Se motive a procurar estratégias de trabalho. Então, que você esteja sempre em movimento. O Daniel Goleman tem uma frase que ele diz que criar motivações para si próprio e persistir num objetivo apesar dos percalços controle os impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos e de manterem um estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Ele está falando sobre a inteligência emocional, que é importante para a gente. E isso passa pelo processo de motivação. A gente precisa criar motivação. Por mais que hoje você olhe tudo à sua volta e pense, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Mas a gente precisa criar essas possibilidades, até mesmo para ir em busca desses objetivos que a gente tem. Então, a gente precisa traçar metas, traçar objetivos e ir em busca dele, e motivar o nosso comportamento em prol deles, né? Uma outra coisa que é importante é ressignificar as nossas dores. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de muita angústia, de muita tristeza, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? Como eu falei lá no início, a gente precisa acolher aquilo que a gente está sentindo, né? Mesmo que seja algo que a gente não goste, mesmo que seja ansiedade demais, mesmo que seja angústia, mesmo que seja dor, a perda de alguém querido, a gente precisa ressignificar as nossas mágoas, as nossas tristezas. É um momento de ressignificar isso, né? E aí, eu gosto muito de falar sempre sobre a resiliência, né? O que seria a resiliência? A resiliência é um termo cunhado da física, né? E a física diz que existem certos materiais que, quando colocados em altas temperaturas ou sob alta pressão, eles não perdem a sua característica, né? Eles continuam sendo da mesma forma, eles não perdem o seu valor, né? E nós percebemos que tem muitas pessoas que passam por situações diversas, né? Situações muito difíceis, como, por exemplo, perdas de pessoas que, às vezes, acontecem terremotos, né? E perdem a família, perdem seus bens. Pessoas que, aqui mesmo no Brasil, quando acontece desastres, né? Causados por chuvas, a gente vê quantas pessoas perdem os seus bens, perdem as suas casas, perdem os seus entes queridos, mas elas não perdem as suas características. Elas conseguem se ressignificar essas dores, né? Então, a gente precisa ser resiliente. Pode falar. A gente tem 1 minuto para eu conseguir deixar gravada a live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou iniciar outra, tá? Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar aqui só para ficar gravada. E aí eu inicio outra, tá? Já volto.